O vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros, foram presos hoje lá no Rio de Janeiro pela morte do menino Henri Borel, de 4 anos. Segundo a polícia, o vereador, padrasto do menino, é o autor das agressões e a mãe foi conivente. Ou seja, a polícia concluiu que ela sabia o que estava acontecendo e não fez nada para impedir. Populares protestavam pedindo justiça. Ana Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni chegaram por volta das 11 da noite. O casal é acusado de asfixiar e arremessar Isabela pela janela do apartamento onde moram, na zona norte de São Paulo. A polícia de São Paulo desvendou o assassinato do casal von Richthofen. A filha dele, Suzane, disse que planejou o crime por amor ao namorado. A Suzane mostrou-se uma pessoa fria, impetuosa, até calculista, e que demonstrou ter grande raiva dos pais. Casos que chocaram o Brasil. Crimes hediondos, premeditados por pessoas que jamais se imaginaria fazer tamanha barbárie. Delitos que instigam o sentimento de impunidade na população. Afinal, apenas a prisão seria o suficiente para apagar alguns crimes? O que diz o Código Penal brasileiro? De acordo com a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, crimes hediondos são atos passíveis de punição sob um regime mais severo da justiça, sem a possibilidade de ter fiança, anistia, graça ou indulto. A pena de reclusão varia entre 3 e 6 anos de prisão e, dependendo da qualificação do crime, pode ser agravada. Inicialmente, a pena é cumprida em regime fechado. Antigamente, todo o período do cárcere era em regime fechado, mas o STF alegou inconstitucionalidade e assegurou a progressão de pena. No caso, passar o condenado de um tratamento mais rigoroso para um mais leve, incluindo semiliberdade. Isso só é possível após o cumprimento de 2/5 da pena, se o réu for primário, e de 3/5 se ele é reincidente. São considerados crimes hediondos os mais graves: homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente; homicídio qualificado, latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante, estupro, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos e genocídio. Para muitos, essa pena, em comparação às tamanhas barbáries que vemos, como assassinatos, roubos, latrocínio, tráfico de drogas e corrupção, é mínima. Em 2018, o Instituto de Pesquisas Datafolha fez um levantamento sobre a opinião dos brasileiros referente à pena de morte no Brasil. 57% dos brasileiros disseram que votariam a favor da pena de morte caso houvesse um plebiscito, enquanto 39% se declararam contra a pena. Foi o maior índice de aprovação desde o início da pesquisa no ano de 1991. Em comparação com o ano de 2008, que era de 47%, o percentual subiu 10%. Dependendo da situação da pessoa, como foi feito e como não foi feito, né? No país que a gente vive hoje, é meio complicado falar de pena de morte, né? Porque a gente vê aí a política tão corrupta. Eu seria a favor, mas assim, dentro de uma lei favorável, né? Hoje em dia a lei no Brasil é tão relaxada, né? Vamos dizer assim, tão complicado. Sou contra, porque eu tive já numa cadeia lá em Porto Alegre. Eu acho que lá dentro, só quem sabe, só quem tá lá dentro, acho que é a família mais que sofre e é nós mesmo que sofremos. Tive 2 vezes por causa de tráfico, só que hoje em dia eu não quero mais, né? Eu procurei uma libertação numa igreja, eu acho que a gente não deve julgar ninguém. Eu acho que pena de morte é uma coisa que deve julgar, só Deus pode julgar. Eu detesto essa pergunta. Eu detesto a pergunta da pena de morte. Porque ela é muito rasa, né? Porque ela porque tem tanta coisa pra fazer antes. É só tirar a progressão de regime.
Então, os brasileiros têm que partir para soluções soluções práticas e rápidas que não gerem muita divergência entre as polarizações. Então, dentro disso, mudar o código inteiro, muito difícil. Não vai rolar. Criar pena de morte, debate de 10 anos. Injeção letal, debate de 20 anos. Cara, se tirar os benefícios e deixar o cara cumprir a pena inteira, já é ajudar o país muito. Quando se vê no Brasil pessoas condenadas, por exemplo, por homicídio qualificado, às vezes com requinte de crueldade, ficando menos de 10 anos na prisão. É uma pena que parece desproporcional à gravidade desses crimes. O problema da pena de morte sempre envolve a questão do erro judiciário, né? Quando se erra, é impossível voltar atrás. Então isso é realmente um problema apontado, inclusive, nos países que adotam. De todo modo, a nossa Constituição não permite, né, a pena de morte, salvo em uma hipótese muito específica. Nos Estados Unidos, quando você compara os estados que têm pena de morte com os que não têm, os que têm pena de morte não têm criminalidade menor, porque você vai executar essas pessoas muito tempo depois. Se funciona dessa maneira, o que vai acontecer num país como o Brasil adotar a pena de morte? Você oferece a possibilidade de recurso, mas tem que ter bons advogados. Aqueles que têm bons advogados, portanto, condição financeira para pagá-los, esses vão ter condições de se defender e de adiar a execução da pena ou até se livrar dela. E aqueles mais pobres, que estão em extrato social mais desprotegido, são os que vão depender do sistema do próprio Estado. E são esses que vão ser condenados à morte. No Brasil, a pena de morte para civis foi extinta desde 1988 com a nova Constituição. Só é passível para crimes militares como traição, assassinato, genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e terrorismo durante guerra. De acordo com a ONG Amnistia de Direitos Humanos, ao todo mais de 50 países no mundo ainda punem com pena de morte. O país que mais tem execuções é a China. A maioria são países da Ásia e do Oriente Médio. Os Estados Unidos é o único país do continente americano. Em 2005, o brasileiro Rodrigo Goulart foi condenado à pena de morte na Indonésia. Goulart foi preso em 2004 quando tentou entrar na Indonésia com 6 quilos de cocaína escondidos em prancha de surf. Em 2005, ele recebeu a condenação da morte. Familiares tentaram comprovar com laudos médicos que Goulart tinha problemas mentais. A própria presidente Dilma Rousseff tentou intervir no caso, mas nada adiantou. Ele foi executado na última terça-feira na Indonésia por fuzilamento. Dos casos apresentados no início desta reportagem, apenas o ex-vereador Dr. Jairinho e a esposa Monique Medeiros estão presos preventivamente, aguardando o julgamento. 13 anos após matarem Isabela, o casal Nardoni segue preso. Em 2019, Alexandre, que foi condenado a 31 anos de prisão, cumpriu 1/3 da pena e passou para o regime semiaberto. Ele trabalha durante o dia e à noite volta para a penitenciária. Já a Ana Carolina, que foi condenada a 26 anos, passou para o semiaberto em 2017. Mas, por descumprir as normas, perdeu o direito e hoje está em regime fechado. O casal também tem direito às chamadas saidinhas de fim de ano e também de Dia dos Pais e das Mães. Também em regime semiaberto desde 2015 está a Suzane von Richthofen. Ela foi condenada a 39 anos pelo assassinato dos pais. Suzane virou uma espécie de celebridade na prisão. Volta e meia, ela aparece nas capas de jornais falando sobre suas saídas temporárias e até Enem fez, inclusive com notas suficientes para ingressar no ensino superior. Ficou tão famosa que sua história virou até filme. Dentre tantos casos que relatamos e milhares de outros comprovados pela justiça, como o assassinato da atriz Daniela Pérez, em 1991, pelo também ator Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Elisa Samúdio, assassinada pelo goleiro Bruno em 2010.
O ator de Chiquititas, Rafael Miguel, assassinado pelo pai de sua namorada em 2019. E a menina Eloá Cristina, pelo namorado em 2008. Os algozes não pensariam duas vezes? Independentemente de qualquer pena para o culpado, a vítima não volta. E essa dor não é passível de recuperação. Eu vou fazer justiça, meu filho, eu vou fazer vencer essa justiça. E aquele maldito que tirou sua vida, ele vai pagar. Eu tenho muita fé em Deus, que ele vai pagar por o que ele fez com você. No caso de crimes hediondos, você seria a favor de pena de morte no Brasil?